Vamos começar então a nossa classe. Vamos colocar em pé. Vamos pedir a presença de Deus. Paizinho querido, nós vamos estudar um capítulo muito importante da Tua Palavra. Pedimos instrução, que o Senhor seja o nosso professor nesta tarde. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos recapitular algumas coisas importantes aí para a gente continuar. Nós estudamos até agora o capítulo 1, 2 e 3. Eu gostaria que vocês começassem já lendo, abrindo a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, verso 19. Aqui tem um verso importante para a gente começar a compreender, o capítulo 4. No verso 19 diz assim, ó: escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas coisas. Depois dessas, né? Então perceba, a primeira visão, ela começa no capítulo 1, verso 10. Tá? Capítulo 1, verso 10. Você vai encontrar isso lá, ó. Diz assim, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ali começa então a primeira visão. Essa primeira visão são as coisas que são, certo? Porque vocês vão entender porque eu estou classificando assim. Agora, o capítulo 4, vai lá no capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: depois destas coisas, que coisas? As coisas que são. Diz o seguinte, ó: depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer, o quê? Depois dessas coisas. Então vamos colocar aqui, ó, capítulo 4, verso 1, agora são as coisas que devem acontecer. Estão entendendo? Duas visões aqui. Algumas pessoas, eles acreditam o seguinte: terminado a igreja de Laodiceia, inicia então o capítulo 4. Algumas pessoas compreendem o seguinte: que o livro do Apocalipse ele é escrito de forma linear. Lembra a nossa primeira aula que eu falei sobre isso? Porque é o seguinte, eles acreditam que essas coisas que devem acontecer, elas são depois, logo em seguida dessa primeira visão. Mas não é bem assim. As coisas que são, é a visão de Jesus, é a visão que João tem sobre como a igreja, as 7 igrejas são, não é assim? Jesus não fala que conhece as igrejas, do jeito que elas são, e ali é apresentado então as características de cada igreja. Então, essas são as coisas que são. Agora, a partir do capítulo 4, João vai ver as coisas que vão acontecer. Então, aqui é muito importante a gente ter isso em mente. Nós adventistas, nós não acreditamos que o livro do Apocalipse é um livro linear, mas ele trabalha de uma forma de repetição. Ele, como eu falei, ele avança e depois faz o quê? Retrocede. Ele avança, ok? É mais ou menos esse sistema que ele tem. Então, agora nós vamos falar sobre a segunda visão de João. A primeira, ele se achou em espírito e teve essa visão. Agora nós vamos para um segundo bloco de visão. O verso 1 diz o seguinte: depois dessas coisas, que coisas? A visão das 7 igrejas. Por que eu sei disso? Porque diz o seguinte, olha lá, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas, quem diz? Aí vai falar, verso 8, estas coisas diz o primeiro e o último. Então perceba, depois dessas coisas que João viu, agora João vai ver as coisas que devem acontecer. Então entenda em que período de tempo João está. João está em que período de tempo, gente? No primeiro
Primeiro século. Então o capítulo 10 é as coisas que vão acontecer. E que momento que inicia isso? No tempo de João, para frente. Não podemos pegar e de forma interpretativa, pegar a sétima igreja, que está no tempo do fim, e agora colocar o capítulo 4 aqui. Percebe o que eu estou querendo dizer para vocês? Entenderam aqui? Vou repetir. As coisas que são é a revelação das 7 igrejas. Jesus mostra a realidade de cada igreja. Faltou 5 aqui, né? Essas são as coisas que são. No capítulo 4, na segunda visão, Jesus vai mostrar agora as coisas que devem acontecer. E quando que começa isso? A partir do tempo do profeta. Ele está no primeiro século. Então logo nós avançamos um pouco falando das igrejas. Lembra que tem três níveis de interpretação cada igreja. Vocês lembram? A primeira qual que é? Literal. Lembra? Literal. A segunda qual que é? Histórica. E qual que é a última? Pessoal, individual, para cada um. Quando João recebe a primeira visão das 7 igrejas, ele recebe uma visão que, gente? Literal das coisas como são. Nós fizemos um estudo que entendemos literalmente como são as igrejas, porém nós avançamos algumas coisas, que João não tinha essas informações, que nós temos, que as informações o quê? Históricas, porque nós acreditamos que são 7 períodos da história, 7 períodos da igreja durante a história. Estão entendendo? E também existe um nível pessoal, onde cada uma dessas igrejas, cada mensagem para cada igreja, serve para a minha vida particular. Estão entendendo aí? Então veja, João escutou de Jesus como as igrejas são. Agora ele vai revelar aquilo que deve acontecer. E quando começa isso? A partir do tempo dele. Então não podemos começar o capítulo 4 a partir do final da 7ª igreja. Conseguiram compreender? Compreenderam, né? Isso é importante. Porque se nós colocarmos o capítulo 4 no final da interpretação histórica que temos, que acreditamos que cada igreja representa uma era da igreja, nós temos alguns problemas de interpretação no futuro. O capítulo 4, ele é uma introdução para os 7 selos e as 7 trombetas. Porque para arrancar os selos do livro, alguém tem que ter autoridade para isso. Quem tem autoridade para arrancar os selos? Jesus. E quem tem a autoridade para julgar o povo? Que o toque das trombetas é um julgamento prévio sobre as nações. Quem tem autoridade para isso? Jesus. Mas, interessante que antes de mostrar Jesus fazendo isso, as revelações do capítulo 4 vão mostrar quem é Jesus, como ele conseguiu autoridade, para que ele então pudesse abrir os livros e mandar tocar as trombetas. Então o capítulo 4 é uma introdução para mostrar quem é Jesus. Voltemos ao verso 1. Depois dessas coisas, que coisas? As visões das igrejas. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vocês lembram que quando terminou a igreja de Laodiceia, no verso 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aparece uma porta. Só que essa porta é da igreja. É o meu e o seu coração que devemos fazer o quê? Abrir para que Cristo entre e faça morada nele, certo? Só que agora aparece uma outra porta. Não está na igreja. Está onde essa porta? No céu. No Antigo Testamento, os símbolos que acontecia no santuário eram símbolos de uma realidade futura.
Vocês lembram, né? O cordeiro era morto aqui primeiramente, no altar, e depois entrava por uma porta, e era o lugar então, que lugar que era? O santo. Acontecia intercessão, o pecado era lançado aqui. E aqui tinha então o lugar santíssimo, certo? Isso existia no passado. Quando Cristo morre, ele então, depois da sua ressurreição, ele faz o quê? Ele sobe aonde? Ao céu. E nós acreditamos, assim como existiu no passado um santuário terrestre, ele era um modelo do santuário do céu. As mesmas cerimônias, os símbolos que aconteciam aqui, eram símbolos de uma realidade celestial. Então, o capítulo 4, quando fala assim, que foi vista uma porta aberta, alguns estudiosos acreditam que é o momento onde Cristo adentra no lugar o quê? Santo. Alguns vão dizer que é um lugar santíssimo, que ele entra no santíssimo. Alguns vão dizer que ele entra em qualquer lugar que ele quiser, porque ele é Jesus, ele vai onde ele quiser. Vamos entender a problemática disso. Eu estou mais tendencioso a acreditar que nesse momento ele entra na parte do santo, porém ele não exerce a função do santíssimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos encontrar no capítulo 4 em diante, nas visões, que o lugar santo, vocês lembram que tinha um lugar santo? Então nós temos aqui o candelabro, candelabro aqui, tinha a mesinha com os pães, ok? E o altar de incenso, certo? Interessante que quando você vai estudando, avançando no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai encontrar figuras apenas desse lugar aqui, ó. Então eu estou dizendo para você, eu acredito que a visão do capítulo 4, ela pode ser, porque não existe, bem dizer, uma divisão aqui como existia no passado, porque essa cortina representa o que, gente? Quem se lembra? Qual o significado da cortina? Isaías 59:2 diz que os pecados, ele causa o que? Separação. Quando Cristo morre, o que acontece com esse véu? É rasgado. Então eu posso dizer o seguinte, que no santuário não existe uma divisão clara, existia aqui. Então eu estou dizendo, propondo para vocês, que no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, você vai encontrar esses móveis aqui. Porém, todavia, entretanto, abra comigo em Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o que, gente, agora? A Arca da Aliança. Olha aqui, agora vemos a Arca da Aliança. Então, estou dizendo que até o capítulo 10, parece dar a entender que o cenário é esse local aqui. E que a partir do capítulo 11, Jesus então, ele adentra esse lugar, ou ele começa a oficializar esse local aqui, conhecido como lugar santíssimo, que o sumo sacerdote só entrava aqui para começar o quê? O julgamento, a expiação. Estão compreendendo o raciocínio? Eu não posso dizer, olha que interessante, olha a problemática. Vamos pegar os períodos das igrejas, certo? Aqui, ó. Primeira igreja, tal. A sétima igreja que nós estudamos, nós acreditamos que é a última, certo? E que ela já está no período do quê? Tempo do fim, tempo do julgamento, do juízo, que começou quando? 1844, ok? Logo, eu não posso colocar o capítulo 4 aqui, queridos. Por que eu não posso colocar o capítulo 4? Porque no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu não vejo menção do que, gente? Da Arca da Aliança. Portanto, acredito eu, que por isso que nós não podemos colocar o capítulo 4 aqui. O capítulo 4 tem que voltar onde? Para o primeiro século. Porque as coisas que devem
acontecer. Estão percebendo o raciocínio? Então, há alguns intérpretes adventistas que não, falam o seguinte: nós devemos colocar o capítulo 4 aqui, ó. Então, o capítulo 4, 5 e os selos e as trombetas são depois ou no período do tempo do fim. Mas eu não encontro base bíblica para isso. Eu estou mais propício a aceitar essa teoria, de que o capítulo 4 volta aqui, ó, no tempo de João. Tá certo? E vou dar mais alguns argumentos que vocês vão entender que é realmente o capítulo 4 que está no tempo de João para frente. Vamos ver então. Então nós estamos percebendo, voltemos para o capítulo 4, versículo 1. Então essa porta aberta, nós acreditamos que é o lugar santo. Só um acréscimo, uma observação que eu não fiz. De acordo com Êxodo capítulo 40, acontece o seguinte: antes de inaugurar o templo, o tabernáculo, houve uma cerimônia de inauguração. Foi feita então a morte do cordeiro aqui, e depois Moisés entrou no lugar santo, mas também entrou no lugar onde? Santíssimo, para inaugurar o templo, o tabernáculo. Depois disso, quando entrou a fumaça, a presença de Deus chegou no lugar santíssimo, Deus já falou para Moisés: não entra, somente quem? Arão, o sumo sacerdote. Isso daqui me dá uma margem para acreditar o seguinte: quando Cristo morre, em Hebreus diz o seguinte: ele foi e entrou aonde? No lugar santo dos santos, aparece lá, lugar santíssimo. E alguns adventistas falam assim: não, Jesus não entrou no lugar santíssimo quando subiu ao céu, ele entrou somente aonde? Lugar santo. Quando foi que ele entrou no lugar santíssimo? Em 1844. Porém, todavia, eu posso dizer que Jesus entrou no lugar santo quando ele subiu ao céu e entrou também no lugar santíssimo. Por que ele fez isso? Para inaugurar, assim como Moisés fez no passado, inaugurou e depois não entrou, somente o sumo sacerdote. Jesus ele entra, inaugura, e a inauguração dele, gente, é o capítulo 5, a entronização de Cristo. E depois ele não entra, ou seja, ele pode entrar, mas ele não exerce a função do lugar santíssimo. Tá? Isso aqui é um estudo teológico avançado, tá bom? Entenderam até aqui? Eu vou devagarzinho para vocês compreenderem. Eu não sei se vocês nunca ouviram isso, né? Então tenham paciência, a gente vai chegar lá. Continuando, verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Perceba que toda vez que João ele entra em visão, ele diz assim: me achei como? Em espírito. Você vai encontrar isso no capítulo 1, verso 10, no capítulo 17, quando ele vai ver o julgamento da Babilônia, no capítulo 21, também quando é mostrado a Nova Jerusalém, ele também é levado em espírito. Como que é isso? Só quero dizer algo para vocês: João não saiu da terra e foi levado para o céu fisicamente, mas foi algo espiritual. Como que é isso, pastor? Não sei, nunca tive visão, então não posso dizer para vocês. Mas nós entendemos o seguinte, que a pessoa está consciente do que está acontecendo, está vendo, por isso que depois relata, certo? Vamos voltar lá. Então, ele é levado em espírito. Verso 3: e esse que se acha sentado é semelhante à pedra de jaspe, que mais? Sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto esmeralda. Então nós encontramos aqui, nós temos então agora um arco-íris, não é isso? E ele é como o quê? Esmeralda. Onde aparecem essas pedras? O que representa? Então nós vamos encontrar alguns detalhes sobre essas pedras, tá bom? Vamos ver isso? Abram a Bíblia em Ezequiel 28, versículo 13, diz o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Olha lá, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, ônix, e que mais tem? Jaspe, aí vem a safira, o carbúnculo, e também o que mais? Esmeralda.
Gente, esse ser não estava tudo cheio dessas pedras, havia um simbolismo por isso. Aqui, ó, jaspe e sardônio são pedras preciosas, e todas as pedras preciosas, o que elas têm de diferente das outras pedras? A cor, o aspecto, é algo indescritível. Então veja, jaspe e sardônio, João não tinha palavras para descrever a glória, o brilho daquele que estava sentado no trono. Então ele, como um pedreiro, porque ele estava na ilha de Patmos, fazendo o quê? Extraindo pedras. Então aquilo que ele viu de mais precioso, que a mente dele conhecia, que o vocabulário dele que ele possuía, ele disse: o que está sentado no trono, o brilho dele é como essas pedras aqui, ó, preciosas. Mas olha que interessante, João repete essas afirmações no capítulo 21, está no versinho 10 e 11. Ele me transportou em espírito, olha lá mesmo, é uma visão, até uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de quem? Olha lá, glória de Deus. O seu fulgor era semelhante ao que, gente? Uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Percebe que, então, o brilho, que ele não tem palavras, então ele fala assim: o brilho é tão grande que parece isso, porque as pessoas que estão lendo esse relato, que vão ouvir isso da época, entenderiam que o trono saiu uma luz forte. Alguma dúvida sobre as pedras? Alguns dizem que representa a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Pode ser, porque também no peitoral do sacerdote também tinha essas duas pedras. Agora o arco-íris, volta ao capítulo 4. O capítulo 4, verso 3 diz que há um arco-íris com aspecto de esmeralda. Gente, o arco-íris aparece quando na Bíblia? No dilúvio. Mas depois do que? De uma sentença, de um juízo sobre a terra. Então Deus, depois de uma sentença, Ele oferece o que à humanidade? Graça e misericórdia, porque eu não vou mais destruir a terra desta forma. Então o arco-íris representa justiça e misericórdia. Perceba que como é difícil tentar entender a visão de João, porque não existe vocabulário. Vocês percebem como é limitado o ser humano para compreender as coisas celestiais? Então João tenta achar aquilo que é conhecido: pedras, arco-íris, som de trombetas, não é assim? Vamos avançar, verso 4. Ao redor do trono há também, olha lá, 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro, e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 o quê? Tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então vamos lá. Nós temos um trono, e ao redor dele então tem os seus 24 anciões sentados nos tronos, tá? Quem está sentado no trono? Nós vamos ver. É Deus. Quem da divindade? O Pai. Nós vamos ver isso. Interessante que o capítulo 4, entenda isso, capítulo 4 e 5, vocês vão ver a inaltação sobre Deus Pai no 4, e aí agora entra em cena o Cordeiro de Deus que foi morto. Aí no capítulo 5 é a exaltação de Cristo. É o próximo estudo nosso. Então diz o seguinte: tem 24 tronos, e sobre os 24 tronos existem 24 anciãos. E o que tem os anciãos? Eles têm o quê? Vestiduras, tem coroas, e também temos o número 24. Vamos resolver o problema do 24 primeiro? A pergunta é: esse número é literal? Existem realmente, literalmente, 24 tronos ao redor do trono de Deus? É literal ou simbólico? Não sei. Não sei se é literalmente ou simbólico. Lembra que existe um número que representa o povo de Deus? Qual o número?
múltiplo de 12, certo? Então, alguns estudiosos dizem o seguinte, que são 12 e 12. Esses 12 primeiros representam Israel, e esses outros 12 representam o quê? A igreja cristã, ou os apóstolos. Vamos colocar os apóstolos, porque você vai encontrar na cidade, na Nova Jerusalém, 12 fundamentos. É isso, fundamentos? 12 portas com os nomes das tribos, e 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Então dá um número 24. Está mostrando para mim, também é uma redundância do povo de Deus, tá certo? Agora o 24 nós encontramos em outro momento. Vamos ver isso? Abram a Bíblia, no Crônicas, capítulo 24, verso 4. Aí o verso 7 até o verso 20, deixa eu ver, até o verso 19. Você vai encontrar 24. O que são esses 24? São os 24 turnos dos sacerdotes que cuidavam do quê? Do templo. Então o templo nunca ficava sozinho. Lembra que tinha um lugar lá? Vocês vão lembrar do estudo passado. O que tinha no santuário que de maneira alguma poderia ficar sem luz? Muito bem. E era o que? O candelabro. Alguém teria que estar sempre ali vigiando e observando. E isso deveria ser 24 horas por dia. Então foi dividido os sacerdotes, e cada chefe de família, o ancião da família, que então cuidava de cada um do seu turno durante todo o tempo. Então esse 24 representa então os turnos. Agora vamos entender a lógica. Então podemos dizer que o número 24 representa os anciãos que prestam adoração a Deus num período de 24 horas por dia. Isso representa o que para mim? Uma adoração que? Contínua, adoração constante. E você vai observar que é o que os 24 anciões fazem, uma adoração contínua, sem parar, algo eterno, constante. Vamos lá, então, o que eu estou propondo aqui para vocês, não sei se literalmente são 24 anciãos que estão lá, são 24 tronos. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que são mais de 24. Mas o 24 mostra para mim uma importância de uma adoração contínua com os chefes, os líderes de Israel. Outra coisa, passamos o número agora, vamos ver, quem são esses 24 anciãos? Alguns dizem que são anjos, mas pela descrição do capítulo não podem ser anjos. Por que não podem ser? Porque eles têm o que? Vestiduras. E quem somente recebe as vestiduras? Os salvos em Jesus. Toda vez que a pessoa recebe as vestiduras, e na Bíblia vestidura representa o que? Obras, justiça. Mas justiça da pessoa? Justiça de quem? De Cristo. Então os anciãos, eles são pessoas que estão revestidas da justiça de Cristo. Ou seja, são pessoas que eram pecadoras, que mereciam morrer, mas elas foram salvas pelo sangue de Jesus. Por isso que recebem as vestiduras brancas. Então não pode ser anjos. Outro detalhe, que não pode ser anjos. Por que não pode ser anjos? Porque Jesus não morreu por anjos. Morreu por quem? Por pecadores. E quem são os seres pecadores desse universo? Os seres humanos. Então já estou deduzindo que os 24 anciãos são o quê? Seres humanos. Só que eles recebem o quê? Coroa. Ok? A coroa. Que coroa é essa? É a coroa Estéfanos, lembra? Estéfanos. Ou é uma coroa diadema? Quem pode me responder? Vocês já aprenderam isso, né? Estéfanos é uma coroa de vitória. Diadema é uma coroa real. E na cabeça deles está essa coroa aqui, ó, Estéfanos. Então são pessoas vitoriosas. Agora sim,
Então nós sabemos que esses 24 anciãos são seres redimidos pelo sangue de Jesus. Agora eu pergunto, como eles chegaram no céu? Aí chega o que o Edson começou a falar. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. Vamos lá. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui não fala a quantidade de pessoas que ressuscitaram, certo? Por isso que eu não sei a quantidade, se é literal ou simbólica, os 24. Entenderam isso? Estou dizendo que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia está dizendo, né? Jesus, quando ressuscitou muitas pessoas. E essas pessoas foram chamadas por Paulo como primícias dos que dormem, que Jesus levou com ele. Em Efésios, vamos ver isso, capítulo 4, verso 8 de Efésios, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de quem? Jesus. Levou quem? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Perceba essa afirmação aqui, ó. Diz que Jesus subiu e levou os cativos dos cativeiros, levou com ele. Quem são esses cativos? Os ressuscitados do capítulo 27 de Mateus, certo? E diz que concedeu o que à igreja? Aos homens? Dons. Pergunto para a igreja, quando que Deus concedeu dons para a igreja? Atos capítulo 2, lembra que desceu sobre a igreja o que? O Espírito Santo. Agora vocês conseguem, olha que interessante, vamos, Atos capítulo 2. Estou dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou, levou eles. Aí esse momento aqui, gente, ó, presta atenção nisso, esse momento aqui, ó, no céu, é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 4 é uma introdução do que vai acontecer no 5. No 5, Jesus ele recebe toda a autoridade, e nesse momento ele concede o que à igreja? O Espírito Santo. Ok? Nós vamos falar isso no próximo estudo. Olha que interessante como as coisas começam a encaixar. Entenderam aqui? Então tá. Então eu disse para vocês que os 24 anciãos são pessoas redimidas por Cristo, que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e foram para o céu. Pergunto agora, por quê? O que eles estão fazendo lá? Eu acredito que eles são testemunhas da justiça de Deus. Nesse momento, o que está acontecendo no céu? Um juízo investigativo. E eu acredito que nesse processo, esses seres, esses anciãos estão lá testemunhando o processo do juízo. Nós também teremos esse privilégio durante o milênio, ok? Mas são pessoas privilegiadas, que Jesus ressuscitou eles e levou para o céu. Quem poderia ser um desses 24 anciãos? O que vocês acham? João Batista, eu acredito, certo? Eu acredito que João Batista é um deles. Quem sabe Daniel, José, Abraão, né? Jacó, enfim, pessoas que foram expoentes no Antigo Testamento. São pessoas que estão lá, que são privilegiadas. Nós sabemos que de 3 nomes que estão lá. Quem sabe? Enoque, Moisés e Elias. Agora os outros nós não sabemos. Só lembrando, diz aí que no trono de Deus sai o que, gente? 7 o que? Mas são 7 o que? Tochas. Olha que interessante, por isso que eu digo que o capítulo 4 está acontecendo em qual compartimento do santuário? O santo, porque lá encontramos quantas tochas ali? 7 candelabros. Estão entendendo? E olha que outra coisa interessante, agora o Espírito Santo ele é dito como tocha, e se você faz uma pesquisa bíblica sobre tocha, você vai ver que uma das tochas que Israel usou foi na batalha de Gideão. Lembra que eles usaram tochas? Então também é sinal de juízo, de justiça, né? Ok, só um detalhe aí que acredito que é importante. Então nós vemos o trono de Deus Pai e também uma outra divindade. Quem está presente também?
O Espírito Santo. No capítulo 4, só essas divindades aparecem. Aparece o Deus o Pai e o Espírito Santo. Verso 5: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ar de 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa expressão, gente, sai relâmpagos, vozes, trovões, toda vez que Deus se manifesta, nós chamamos isso de teofania. Lá no capítulo 20, no capítulo 19, quando Deus se manifesta para Israel, você vai encontrar a mesma coisa: trovões, relâmpagos, a tocha de fogo, aparece o fogo. Então, isso aqui é uma expressão da presença de Deus, é uma teofania, é uma revelação de Deus. Continuando, verso 6: diante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e em volta do trono, 4 seres cheios de olhos por diante e por trás. Vamos ver agora esse mar de vidro. Diz que do trono sai o que? Olha só. Adiante do trono, como o que? Mar de vidro. Então nós temos um trono aqui, e diante do trono tem o que? Como um mar de cristal, de vidro. Abram comigo em Apocalipse capítulo 21. Você vai entender o que João está querendo dizer. Essa figura aparece novamente. Capítulo 22, verso 1. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o quê? Que sai da onde, gente? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então o que é esse mar de vidro? É o rio da água da vida. Olha que coisa linda, tá? Então não tem segredo aí, já entendeu. E agora vamos para os seres viventes. Volta lá no capítulo 4. Capítulo 4 diz o seguinte, verso 7. É 6, né? Falamos do cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios do quê? Olhos por diante e por detrás. O que representa olhos? O que significa olhos? Isso, é um ser que vê tudo, está constantemente vendo, não há nada que foge da visão desse ser. O poder de Deus, a ciência de Deus, né? Vamos entender isso. Então esse ser, ele é capaz, ele é como se fosse uma pessoa que vê tudo, uma testemunha, está vendo tudo o que acontece aqui nas direções. Nada fica encoberto. Parabéns, obrigado pela definição. Aí diz o seguinte, verso 7: o primeiro ser vivente é semelhante a um quê? Leão. Vamos lá, lê comigo. Leão. Depois aparece o quê? Um novilho. Ou vamos colocar, também é possível traduzir como boi, tá? Vou colocar um boi. Um boi. Depois aparece o quê? Um homem. É isso, né? Um rosto de homem. E depois uma águia. Vamos para as possíveis interpretações. O que fazem esses seres? Continuando lendo. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro como o rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. O que eles dizem? Santo, Santo, Santo. Então olha aqui, esses seres dizem, a função deles aí é dizer que Deus é Santo, Santo, Santo. É o que eles estão fazendo. Tem olhos, estão diante do trono e estão proclamando Santo, Santo, Santo. Então vamos entender essas definições aí. Há algumas interpretações. Uma bem conhecida de vocês talvez é que esses 4 seres representam, sabe o que? Os evangelhos. Alguém já ouviu falar dessas definições? Os 4 seres representam os 4 evangelhos. Olha que interessante. O leão, você vai encontrar que no livro de Mateus, Jesus, ele é considerado como o quê? Um rei. Um rei. E quem é o leão da tribo de Judá? O rei, Jesus é o rei dos judeus, né? Então, eles acreditam que o leão é o evangelho de Mateus. Tá? Mateus.
que testemunha as obras do Messias. Homem, interessante aqui, né? É a figura, não, o boi, né? O boi é um animal que serve, e Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Servir. E qual dos evangelhos aparece Jesus servindo como servo? O evangelho de Marcos. Então Mateus é Jesus como um rei, e o boi é o evangelho de Marcos, Jesus como um rei, um servo. E agora o homem, qual evangelho se encaixa? Se encaixa. No livro de Lucas, você vai ver a imperfeição humana, só que Jesus é mostrado como um homem perfeito, né? Então aqui nós podemos dizer que é o evangelho de Lucas. Essa é uma interpretação. E agora a águia sobrou para quem? João. João destaca o que de Jesus? A divindade, é o símbolo da águia. Assim como a águia veio do céu, ela volta para o céu. Não foi assim com Jesus? Não aparece em João capítulo 1? Então, alguns interpretam sendo que é o evangelho de João. Eu já vou dizer já para vocês, não acredito nisso. É uma possibilidade muito interessante, tem coerência, mas não tem fundamento bíblico para isso. Ok? Vamos para uma outra interpretação que eu achei muito interessante e gostaria de trazer para vocês. Alguns dizem que esses 4 seres são a representação, né, da totalidade da natureza, da obra criada por Deus. Olha que interessante. O rei como rei, o leão como rei dos animais, o boi como rei dos animais domésticos, porque naquela época era usado o boi como um animal doméstico, com força. O homem como ápice da criação, da inteligência, e a águia como a rainha das aves. Então, esses intérpretes dizem o seguinte, que lá no trono de Deus existem esses seres que representam a totalidade da natureza, dando a Deus a adoração, proclamando que Ele é santo, santo, santo. Muito bonito isso, mas eu também discordo disso, né? Agora eu vou um pouquinho além, e aí eu preciso usar a Bíblia, né? Vamos usar a Bíblia. Abram comigo em Ezequiel capítulo 1. Vamos ver. Ezequiel capítulo 1. Eu vou dizer para vocês que até alguns dias atrás eu acreditava fortemente que eram os evangelhos, mas não faz sentido. Que os evangelhos estariam ali? Não tem nexo. Agora, acompanhe comigo Ezequiel capítulo 1. Ezequiel 1, verso 10. Diz o seguinte: a forma dos seus rostos era como de homem, à direita. O quarto tinha o rosto do quê? Leão, à esquerda, né? O rosto de boi e também o rosto de águia. No capítulo 1 de Ezequiel, você vai encontrar os mesmos seres. E há algumas informações interessantes. Olha comigo o capítulo 10. Olha lá. Vai repetir, Ezequiel vai repetir a visão que teve sobre esses seres. Capítulo 10, verso 20 ao 22. Diz assim: são esses os seres viventes que vi debaixo de Deus Israel. Olha que interessante. Você vai ver que em Apocalipse, algumas coisas estão debaixo de Deus. Debaixo da onde? Do trono de Deus. É uma visão muito, muito parecida. Diz assim: estão debaixo de Deus Israel, junto ao rio Quebar. Lembra do que sai do trono de Deus? O rio, como um mar de cristal, não é assim? Continuando, diz aí, e fiquei sabendo que eram o que, gente? Eram o que? Querubins. Opa! Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e semelhante a mãos de homens debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como os de rostos que eu via junto ao rio Quebar, que tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Então, gente, quem são esses aqui? São seres angelicais. E aí diz que eles tinham o quê? Quantas asas? 4 asas. Porém, quando eu vou para Isaías, vamos para Isaías 6. Olha como a Bíblia é impressionante, né? Por isso que as visões são muito parecidas.
Lá dizia que era que tipo de anjo? Querubim. Agora olha só, verso 2. Vamos ler o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha lá, o trono de novo. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha o quê? 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Mas espera aí, lá não dizia 4 asas? Mas era que tipo de anjo? Querubim. Esse que tipo de anjo é? Serafim. Mas olha o que eles fazem. Diz aí, ó. E clamavam uns para os outros, dizendo, gente, o que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, quem são os seres viventes? São seres angelicais que testemunham toda a obra da criação de Deus. E eles proclamam, dizendo o seguinte: quando você diz uma vez santo, você está classificando, você classifica. Uma coisa é santo, então você está classificando, certo? Quando você diz 2 vezes, você dá o quê? Você enfatiza. Você enfatiza. Agora, quando você diz 3 vezes, você já vai para um grau chamado superlativo. O hebreu diz assim: esta igreja é linda, linda, linda. Então ele classifica, ele enfatiza, mas ele diz assim: é muito lindo. O português, o brasileiro vai dizer: essa igreja é lindíssima. Então, gente, não existe outro ser que seja santo, santo, santo. Somente quem? Que está no trono sentado, no capítulo 4. Ok? Entenderam quem são os 4 seres viventes? Então eu gostaria de terminar por aí, porque o nosso horário já avançou. Ficamos apenas em 7, 8 versos bíblicos. Gente, é uma alegria poder estudar com vocês esses temas. Eu tenho aprendido demais. Gostaria que vocês dessem sugestões, né, para nossos vídeos, para nossas aulas. Vamos colocar em pé? Vamos terminar a oração? E não perca o próximo estudo. Nós vamos entrar aí no capítulo 5, que é fantástico. O capítulo 4 é apenas uma introdução para aquilo que vem de melhor, que é o capítulo 5. Oremos. Pai bondoso, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por essas revelações. Elas nos ajudam a entender quão sagrado é a Tua Palavra e quão santo é o Senhor. Nos despede com a Tua paz. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, boa semana, seu amigo. Deus abençoe vocês. Boa semana a todos.